Olá, professores, olá, estudantes, olá a todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular. O hashtag Quem Divide Multiplica, população em índice. Aprofundamento aí, trabalhado, desenvolvido para a segunda série do ensino médio, do nosso novo ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Daremos continuidade hoje aí falando mais um pouco sobre os cálculos aí envolvendo regressão linear e o sentido, né, de se calcular uma regressão linear. Hoje trabalharemos um pouco mais a questão de modelos algébricos e aritméticos que se encaixam nesse conceito de modelo de regressão linear, númerozinhos muito pequenos, né? Alguns somatórios, a gente vai dar uma revisitada na aula anterior, mas vamos bastante calma mostrar para vocês como que é feito esse cálculo aí, tá ok? Nosso diretor vai colocar para vocês o título, né? Toda a estrutura que você já conhece da nossa aula. Estamos aí nos nossos aprofundamentos curriculares, o população em índice, o título da aula, regressão linear. Estamos na terceira aula, ainda temos mais um pouquinho de regressão linear, falaremos mais um pouco, porque é um conceito importante aí dentro da proposta do nosso material de apoio, o famoso mapa, tá ok? A aula será conduzida por mim, hashtag Quem Divide Multiplica, nosso aprofundamento curricular. Estamos na unidade curricular de número 1. Os números também importam. O componente curricular, como vocês bem sabem, é o população em índices, e a gente integra, né, esse componente curricular aí com as áreas de ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias. Falamos muito, né, sobre essa questão, né, da integração desses componentes curriculares. Vocês percebem que no decorrer aí das nossas aulas, né, desde o comecinho lá do primeiro bimestre, a gente sempre consegue integrar essas aulas com as outras ciências, no caso ciências humanas e aplicadas aí, né? Falamos de população, falamos de meio ambiente, falamos de índices, falamos de taxas, coeficientes, muitas coisas, e muitas dessas aulas, infográficos, interpretação de gráficos, toda essa questão, né? Então, se a gente for revisitar as aulas passadas lá, que é muito legal, né? Então, se você conseguir buscar, assistir aulas anteriores, né? Quiser buscar algum conceito assim que acha que foi superficial ou quiser aprofundar, fica à vontade, acessa essas aulas aí no repositório e conversa com a gente aí também. Existe alguma maneira da gente se ajudar, né? Mutuamente. Então, é bastante importante, tá? Então, a gente trabalha ou procura trabalhar integrando esses conceitos, falamos muito de outras questões, mas vocês perceberam que essas aulas elas são um pouco mais direcionadas para o campo específico aí da estatística, né? Matemática, propriamente dita, né? Então a gente utiliza aí esses conceitos de regressão linear simples, mas lógico, para você calcular esses conceitos de regressão linear simples, que é um modelo estatístico, você precisa retornar alguns conceitos fundamentais e básicos aí para a gente trabalhar, tá ok? Estamos aí na área de ciências humanas e sociais, como a gente bem falou, e o nosso aprofundamento curricular é o hashtag Quem Divide Multiplica. Daqui a pouco a gente vai mudar, tá? Encerrou o segundo, estamos aí no mapa, né? Deixa eu só terminar a informação aí, tá ok? E esse componente curricular, ele se encerra, né? Essa unidade curricular, ela se encerra junto com o segundo bimestre, tá? Aí para o segundo semestre, aí a gente tem uma proposta, temos aí a unidade curricular de número 2, e a gente vai parar de falar um pouquinho nisso aí. Você vai, ô professor, me acostumei, né, com o hashtag Quem Divide Multiplica, população, índices e tal, aí vai mudar. Mas veja que você ficou aí praticamente, não vou falar 6 meses, né, porque não são 6 meses, na realidade você ficou 2 bimestres, aí teoricamente 4 meses, né, todas as quartas e quintas-feiras aí, ouvindo o professor Osmar falando, hashtag Quem Divide Multiplica, população em índice, me acostumei e tal. Aí, né, muda, né? Essa frase é comum na escola, né? Ô professor, logo agora que eu estava aprendendo, o senhor vai e muda? Nossa, eu ouvi tanto isso aí. Ô professor, agora eu aprendi e tal. Aí, beleza, agora a gente tem que andar para frente, tem que mudar. Poxa vida, mas agora não dá para continuar. Não, para frente é que se anda, né? Então a gente tem que evoluir, passinho por passinho. Então essa é a ideia, essa é a proposta mesmo, tá ok? Temos os nossos componentes curriculares, tá? E já subiu os 4 de uma vez, tá ok? Trabalho político e pensamento econômico, tá? Demografia e investigação das populações humanas, reflexões sobre o poder do contrato social às redes e ainda as mudanças sociais, demografia e trabalho, respectivamente, professor Guerreiro, Russo, Maria Fernandes e Thiago, e aí a nossa praia, população em índices, tá ok?
Então é essa estrutura que a gente trabalha, apresentamos sempre o quadro integrador para você e ele situa, né, onde que a gente está. Estamos na atividade integrada lá, de número 2, né, que já não é mais a 2, né, esse quadro está desatualizado, ok? E aí temos ainda, né, a identificação de alguns indicadores sociais que representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica. Minto ainda a atividade integrada de número 2, é que eu já estou preparando, né, já estou produzindo as aulas da atividade integrada de número 3 para vocês, tá ok? Bom, aí o que a gente vai falar? Tá? A regressão linear simples, o desenvolvimento. Na aula anterior nós trabalhamos um quadro auxiliar, daí a gente vai dar uma lembrada nele, tá ok? Trabalhando um quadro auxiliar com dados fictícios, ou seja, foram criados para realizarmos cálculos básicos de somatórios e médias aritméticas, necessários ao avanço do processo matemático para o cálculo e estudo da regressão linear simples entre duas variáveis. Apresento para vocês aí o quadro e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Lembra o que esse quadro ele indicava? Né? Ele indicava o número de estudantes em uma primeira série do ensino médio durante um certo tempo. Então o que acontece? A referência ela começou no ano 0. Ok? Então, esse 0 aqui, deixa eu pegar a caneta, esse 0 aqui, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar o número de estudantes no início do estudo, ok? Não começou no ano 1, não começou no ano 1, começou no ano 0. Então, o material de estudo, né, ele começa, o primeiro ano, quem que é? Tá? É o 0. Então, você analisou que no ano 0 aqui de estudo, sem especificar, foi 1991, não. Tá? Começou o estudo, no caso aqui não importa muito o espaço temporal, né? 1991, 1992, não é essa a questão. O estudo começou em certo período, que a gente classificou como 0, tá? Então, sei lá, é muito comum, não sei se vocês já leram alguma coisa, o paciente 0. Qual foi o primeiro paciente, qual foi o primeiro caso, sei lá, de AIDS registrado lá nos anos 80, por exemplo, né? Vamos voltar muitos anos aí na história, tá? Onde se encontrou esse paciente? Tá? Ele não foi o paciente número 1, ele foi o paciente 0, não é? Ou não é o que desenvolveu a doença, ele foi o primeiro, mas o primeiro para referência estatística ele vai ser quem? É o 0. Tanto que fala, é o paciente 0. Até hoje, né, no caso aí da referência que eu dei para você, já li alguma coisa sobre isso, foi lá em meados dos anos 80, se busca, né, a primeira pessoa, o primeiro caso registrado, a Organização Mundial de Saúde procura dados, né, que evidenciem quem foi essa primeira pessoa, e aí para dados estatísticos ele é o paciente 0, tá ok? E a partir daí a gente vai o quê? A gente vai fazer a numeração aí dos respectivos anos, né, que aqui não é uma questão temporal, como eu falei para vocês. Então, temos aqui, o X é atribuído ao tempo, tá ok? Ano 0, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, se você for fazer a contagem, você vai perceber que não são 10 valores, na realidade são 11, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá ok? E aí, por isso, aqui embaixo, lembra que a gente falou desse símbolozinho aqui, ele indica somatório, uma letra grega, se chama sigma, tá ok? E aí o sigma ele vai indicar que você está somando, mas você está somando quem? O I são esses intervalos, esse espaço. Então, você vai somar esses valores I, aqui qualificados, que vai de quem? Do 1, tá ok? Que no caso aqui é o 0, tá ok? Tá vendo? Contraditório, né? O 1 é o 0. Mas é porque são 11 termos, tá ok? Então, e aí o que você vai fazer? Você vai, a somatória que você vai fazer, ela vai variar do 1 até quem? Até o 11, ou seja, você vai somar todos esses 11 termos, tá ok? Então é essa a ideia. Bastante simples para você entender. Poxa, rapaz, o que está escrito aqui, professor? Está escrito que eu vou calcular o somatório do I, né, que são esses termos, tá ok? Variando de quem? Do 1 até o 11, beleza? E aí, quando você soma
todos eles você vai encontrar quem? Você vai encontrar o 55. A gente mostrou isso aí para você lá na última aula, né? A gente acabou até utilizando o Excel, uma formulazinha lá do Excel, bastante simples para a gente fazer esse somatório, tá ok? Então, feito isso. Aqui não tem muito problema, você consegue somar na raça, inclusive, né? 1 mais 0 mais 1 mais 2 mais 3 e tal, sem muitos problemas. Agora, a questão é a seguinte, professor, eu tenho que fazer o somatório do Y também. O que é o Y? É o correspondente de estudantes, em média. Professor, não tem 42,2 estudantes. Lógico que não. Na primeira série estudada aí, não tem. Mas é o quê? É um valor médio aproximado de estudantes por quem? Por série. Então, essa é a ideia. Dados estatísticos, né, podem acontecer de serem inteiros, mas não é uma regra, não. Muito pelo contrário. Muito comum você encontrar aí números decimais, né, os famosos números quebradinhos também. Por quê? Se faz muito uso de calculadoras e hoje em dia, né, dos aplicativos, né, tem aplicativos que fazem isso aí, dos softwares aí de tecnologia, né, os próprios instrumentos aí que são oferecidos para se fazer cálculos, inclusive, né, as planilhas aí no caso do Excel muito úteis, né. Veja você que se você tiver que fazer esse somatório aqui na calculadora ou na mão, você vai fazer? Vai. Não tem problema nenhum, tá? Existe risco de errar? Existe. Ok? Na mão existe risco de errar? Existe. Na calculadora também. Tão grande quanto. Sem muitos problemas. Mas você consegue fazer? Consegue, com calma, com paciência. E aí entra outro fator, que é o fator tempo, né? Então, se você pegar uma planilha, se você pegar o Excel para fazer esses cálculos de somatório, ele vai ter uma agilidade, ele vai ter uma rapidez e mais que isso, vai ter uma eficiência muito grande na hora de você fazer esses cálculos aqui. E aí, a gente fazendo somatório, né, desses 11 termos, né, o I variando de 1 até 11, você vai encontrar 414,6. Então, esse é o primeiro passo. Se acostuma muito com isso aí, né? O pessoal que for aí estudar em nível superior, quando tem pessoal de segunda série já está se encaminhando para isso, é muito importante que o faça. Nenhum de vocês um belo dia vai escapar de fazer um trabalho de conclusão de curso, os famosos TCCs, né? Sejam eles monografias, sejam eles artigos, qualquer coisa, ninguém vai escapar disso, tá ok? E aí o que você vai fazer? Você vai ter que fazer algum estudo estatístico, não tem como sair disso. E aí você vai se lembrar dessas aulas aqui, vai montar tabelas gigantescas, vai ter que calcular somatórios, vai ter que calcular médias, desvios padrões, gráficos, né? Inclusive, provavelmente, de regressão linear. Então isso vai acontecer. Professor, mas isso é daqui a quanto tempo se acontecer? Pois é, né? A gente já tem que estar com um pezinho lá no futuro, tem que pensar. Então, matemática é isso, né? Serve para isso. De repente, isso não serve para mim hoje. Bom, mas a gente não sabe amanhã, né? Então, é muito importante e sempre agrega valor. Matemática não é um conhecimento, não é algo volátil, né? Não é algo que se evapora no ar. Muito pelo contrário, né? Uma vez aprendido, uma vez trabalhado, é muito importante que você, né, guarde, né? A gente brinca hoje em dia, né? Você abre uma pastinha lá no seu cérebro e guarda essas informações, tá ok? Bom, feito esses somatórios aqui, a gente já sabe, não é, que o somatório de X, no caso aí é 55, somatório de Y 414,6. A gente vai pegar esses valores, perceba, xi ao quadrado, a gente mostrou lá no Excel que você consegue fazer isso também, sem muitos problemas. Aqui está super fácil, né? Porque o que na realidade? Você vai pegar esses valores, somatório de xi, e elevar ao quadrado. Então já está prontinho aqui para vocês, né? Da mesma forma, elevaremos o y ao quadrado também para se calcular. E aqui temos o produto de x vezes y. Lembrando que você está fazendo o quê? Você está fazendo o somatório. O que eu vou fazer primeiro, né? Você vai fazer o x vezes y, aí vai encontrar um valor e depois vai fazer o quê? Todos esses somatórios aí também. Daí a importância de se utilizar essas planilhas para fazerem esses cálculos, né? Ter esse hábito. Professor, eu não domino, tal. Conversa lá, sempre tem alguém que pode te ajudar. E hoje em dia, né, você dá busca aí no próprio YouTube, você tem aulas disponíveis aí sobre para mexer em Excel, para mexer em
todas esses instrumentos aí que auxiliam você no aprendizado. Então é muito comum, isso realmente não é desculpa, tá ok? Então a gente vai falar mais um pouquinho disso aqui, eu apaguei para vocês e aí a gente vai mostrar, tá vendo? Ó, eu vou indicar, sinalizar esses valores aí, tá ok? Para a gente entender que eles serão o quê? Que eles serão utilizados, beleza? Tá? Utilizados para quê, professor? Vamos utilizar para construir os valores, né? E depois fazer a representação gráfica deles aí. Bom, lembra que a gente achou o somatório aí, né? Do I variando do 1 ao 11, né? Lembra que a gente fez aqui, ó, o famoso XI? 55. Vamos calcular a média aritmética dele. Bom, professor, eu achei o somatório, achei. Então, eu vou dividir por quanto? Por 11. Por quê? O período em questão a ser analisado aí é um período de quê? Do ano 0 até o ano 10, ou seja, temos um período aí, portanto, de 11 anos. Não se iluda, não vai agir por instinto e tacar um 10 aí, que é perigoso. Então tem que ficar atento a essa questão aqui. A gente fez isso aí no Excel, não sei se você lembra, né? Inclusive, aí eu calculei a médiazinha, né? Errada. Aí falou, opa, Osmar, presta atenção. Acontece. Aí fui lá, refiz o cálculo e apareceu média 5 aí. Então guarda essa informação aqui, ó, X e a barrinha ali em cima. Você está calculando a média aritmética simples do X. Da mesma maneira, a gente vai fazer o mesmo processo para o Y. Encontramos que o somatório era 414,6 e dividimos por 11, ou seja, encontramos uma média aritmética aí dos valores de Y de 37,69. Perceba que toda vez que você fala em estatística, né, toda vez que você fala esses cálculos de regressão, valores, eles são chamados aí de medidas de tendência central. Porque ele analisa sempre o quê? Ele analisa sempre o centro, tá ok? Então, acontece, é um método estatístico, né, que ele serve até um determinado ponto. Ok? Satisfaz até um determinado ponto. A partir daí a gente tem que avançar mais os processos estatísticos e calcular, né? Por exemplo, variância, calcular desvio padrão, mas são coisas assim que você tem que saber. Mas que por enquanto essa ideia aí das medidas de tendência central, no caso aí as médias aritméticas, simples, ponderadas, etc., elas cabem nesse momento. Tudo bem? Entenderam o que a gente fez? Tá? Então, ó, tabelinha, ela é auxiliar para os cálculos, encontramos a média, deixa eu limpar aqui para vocês, ok? Para ficar mais estético, beleza? Encontramos a média, ok, vamos dar sequência aí. E aí a gente vai para o método dos mínimos múltiplos quadrados, lembrando que o objetivo final é encontrar aquele modelo, a representação gráfica aí e a função, né, aquela fórmula matemática que determina o modelo a ser seguido, ok? Então, o método dos mínimos quadrados, tá? Na realidade, ele é utilizado quando temos uma distribuição de pontos no plano, lembra de plano cartesiano, famoso X e o Y, que necessariamente não precisa ser X e Y, mas guarde isso aí, tá? Não é porque você saiu do ensino médio, que vai passar uma borracha e esquecer tudo isso, não, tá bom? Continua lembrando, plano cartesiano, eixo vertical, também chamado eixo das ordenadas, é o Y, e o eixo horizontal, famoso X aí, também conhecido como eixo das abscissas. Você tem que guardar essa informação. Tudo bem? Um belo dia você pode usar. Tá bom? Olha lá o que a gente tem então. Aí apresenta para vocês, né, esse mundo de fórmulas, né, que a gente vai conversar devagarinho com você. Para que existe fórmula, gente? Eu fui muito perguntado isso aí quando em sala de aula, né? E eu sempre costumava falar assim, olha, as fórmulas, elas são facilitadores. Okay? Professor, mas é muito difícil guardar, que não sei o que. Eu falei, você não viu nada, né? A gente sempre causa um burburinho lá quando você apresenta, né, a fórmula de Bhaskara, né, da equação de segundo grau. O pessoal achou monstruosa, tal, aquela coisa toda. Aí você vai explicando direitinho que existem outros caminhos para você chegar até ela, o porquê daquilo. Aí algumas aulas depois, todo mundo está acostumado, todo mundo já se adaptou e é mais ou menos isso. Então a ideia das fórmulas, esses formulários aí,
Z, eles são facilitadores, eles não são dificultadores. Ah, mas é difícil guardar, é difícil decorar, tá? Bom, em algumas situações, né, até é, mas o importante é que você entenda, né, e esses modelos aí, muitas vezes, eles estão disponíveis para vocês, tá ok? Então, o que temos aí, ó? Foi apresentado ali em cima para você, deixa eu voltar aqui, tá ok? Algumas formas, esses valores aqui, a gente já descreveu cada um deles para vocês, tá? Quem são eles, respectivamente, tá ok? O somatório do xi, o somatório do yi, a média, os valores do xi ao quadrado, yi ao quadrado, e aqui temos o produto ainda do xi, produto, multiplicação, né? Do xi vezes o yi. Ainda temos a informação da média aritmética dos valores de x, e temos a média, né? O valor aí da média aritmética, né? Foi o que a gente fez anterior aos valores de y. Veja, tudo tá aí para você substituir. Ah, professor, tá não, o modelo da fórmula você vai e aplica. Que fórmulazinha é essa aqui? Perceba, né, que aqui, ó, esse S, ele indica a variância e o desvio padrão, tá ok? Mas na realidade a gente vai calcular o produto do x vezes o x através desse somatório. Eles são base, né? São cálculos aqui essenciais e auxiliares para você chegar lá na fórmulazinha, né? No modelo matemático que determina a regressão linear. Puxa, professor, que aula pesada tal, né? Não, calma, se você assistir essa aula novamente, não vai ter problema nenhum, você vai entender a proposta que a gente está falando. Tudo bem? Então é essa a ideia. Bom, aqui o que ele faz, né? Ele apresenta para você a fórmula, já na segunda situação aqui a gente já substitui. Então a gente está calculando aqui, ó, o produto, ó, aparece até um sorrisinho, né? Ó, tá vendo? Do x vezes o x. Na realidade temos o somatório de x ao quadrado menos, ó, a diferença, tá ok? Diferença dos quadrados, tá? Então, o que acontece aí? A gente está subtraindo o valor de x ao quadrado menos o valor de n. Mas quem que é esse n, professor? É aquele lá do começo. A quantidade de termos, a quantidade de anos, né, da questão do tempo aí que a gente está analisando, que pode perceber aqui no caso são quantos? São 11, então é um valor muito importante, por quê? Porque ela é a referência que a gente tem em quantidade para todos os cálculos. Perceba que todos esses valores você já tem, a gente tem o valor do x ao quadrado, temos o valor do n, que é o 11, temos a média do x, ó. Por que média? Porque apareceu a barrinha ali em cima, né? Opa, apareceu a barrinha aqui em cima. Apareceu a barrinha aqui em cima, quem que é? É a média. E aí o que você faz? Substitui esses valores, ó. X ao quadrado menos 11 vezes, ó, a média ao quadrado. E aí já era, né? Sem muitos problemas. Calcula esses valores, primeiro você multiplica, é uma regra, né? Multiplicar é um mandamento. E brincava que não é regra, é um mandamento. Primeiro multiplicarás e depois executará a operação que aparecer, tá ok? Mas se tem um produto, se tem uma multiplicação, é ela que você vai fazer primeiro, tá ok? Fazendo todo esse processo, 385 menos 275, guarda o 110, tá ok? Ele vai ser importante. A ideia aqui é o produto de x vezes y, você vai seguir o mesmo modelo, tá ok? Lembrando que aqui a gente está calculando, ó, multiplicando pelas médias, e aqui sempre o valor de n. Nenhuma novidade, você vai substituir esses valores aqui, aí você encontra, professor, e esse valor negativo aqui, ele é um indicativo muito importante, né? Se você for lembrar, e a gente consegue associar o gráfico de uma regressão linear com a função do primeiro grau, ela é decrescente, ok? E aí, para ela ser decrescente, o coeficiente angular, né? Ou seja, a inclinação da reta, ela vai estar o quê? Ela vai estar caindo. Não é isso? Então, a gente tem um gráfico de uma função crescente, coeficiente linear positivo, e decrescente, coeficiente linear angular, né? Coeficiente angular negativo, tá ok? Então, são coisas muito importantes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá ok? E ainda temos o valor de y vezes o y, tá ok? E aí o processo se repete, ele é rigorosamente igual ao do x. Todo o processo é esse aqui, tudo bem? Então, é essa a ideia, tudo bem?
assista a aula novamente, faça com calma, faça com paciência, pesquise também, é muito legal, muito importante. Bom, e aí o que a gente vai fazer? Já estamos nos encaminhando aí para o final, tá? Ainda temos métodos mínimos quadrados, e aí a gente vai calcular o que? Os parâmetros beta 1 e beta 0. Mas onde que você arrumou esse beta 1 e beta 0? Ó, ele aqui, ó, o beta 0 e o beta 1 acompanhado, ó, multiplicado pelo x. Mas que x é esse? Que y é esse? É o lá do começo da tabela. Tudo bem? Então são eles. Aí a gente procurou, né? Falei, pô, professor, eu vou falar de parâmetros, mas o que são esses parâmetros em matemática? Ok? Os parâmetros são características numéricas de uma determinada população. Qual é a população? É a população dos estudantes da primeira série do ensino médio que a gente está estudando o período, tá, ok? Da média de quantidade de alunos nesse determinado período. Então é essa a população, tá? E ela pode indicar, no caso específico, a representação gráfica que resume, olha que coisa importante, resume todas as informações, tá, ok? Bom, então a gente tem esses parâmetros aí, no caso, o beta 1 e beta 0. O beta 1 é a divisão lá, ó, do produto do x vezes o y, tá? Dividido pelo quê? Pelo produto do x. Como nós temos esses valores, e lembra que ele é negativo, tá, ok? E dividido por quem? Dividido por 110, tá? Se você for lembrar, ó, lembrei para você guardar aqui, ó. Olha ele aparecendo de novo, é importante, tá, ok? E aí o que a gente faz? Na sequência, como a gente já tem o parâmetro beta 1, você vem aqui, ó, na fórmula, né? Na função e substitui, tá, ok? Então temos o valor deles, você substituiu este valor aqui, ó, tá vendo? Ó? Substituiu, lembrando que ele é negativo, e executou aí todos os cálculos na ordem que ele aparece, tudo bem? E aí o que a gente fez? A gente mostrou uma associação, ó, parece dois monstrinhos, mas não são não, tá, ok? Y vai ser igual a quem? A beta 0 mais beta 1 vezes o x. Olha o danadinho aqui, ó, ó o beta 1 aqui, ó, sendo substituído. Ah, professor, o senhor trocou? Não, eu só mudei o posicionamento. Perceba que aqui a ordem está apenas trocada por uma questão de leitura mesmo, de posicionamento, só isso. Então veja que o beta 1, ó, continua sendo esse valor aqui e a gente botou ele acompanhado aí do x. Mais quem? Mais o beta 0, que foi o valor que nós acompanhamos. Gente, isso aí é matemática pura, são funções matemáticas, geometria analítica. Ah, professor, geometria analítica, aquela coisa toda, né? Não, fica professor da calmaria, tá? Mas assim, tem lógica, toda essa coerência. E se você fosse lembrar disso aqui, ó, e aí você já passou pela primeira série lá do ensino médio, você lembra que isso aqui, na realidade, o que é? É uma função do primeiro grau. Ok? E aí o que a gente tem aqui? Ó? Tem a apresentação gráfica, a gráfica do valor. Poxa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, esta aqui, ó, conhece? Vou voltar lá para vocês, ó, tá vendo? Y igual a menos 1,090x mais 43,14. Aqui a gente está acostumado com os números inteiros nas funções aí do primeiro grau. Então causa um pouco de estranheza. Mas como que você começa a fazer uma análise de uma tabela, de um quadro estatístico e cai aí em função do primeiro grau, gráfico de uma função do primeiro grau para representar uma regressão linear? Esse é o grande barato da matemática, esse é a grande beleza, né? Elas acabam o quê? Elas acabam se integrando, né? Não existe uma coisa separada da outra, né? Então você usa caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar, tá, ok? Quem diria aí, né, que uma função do primeiro grau, ela representaria aí o gráfico de uma regressão linear simples. E aí o que acontece? Veja a dispersão desses pontos. E aí, veja, que números são esses, professor Osmar? Ó, se você voltar lá na tabela, você vai perceber, ó, que no ano 0, você tinha um pouco mais, 42,2 estudantes, tá, ok? No ano 1, e aí o que você vai fazendo? Vai fazendo as projeções. E aí o que acontece? Você pegar esse modelo aqui, ó, tá, da função matemática que determina essa reta, você vai construir esse gráfico aqui que aparece em preto e a gente vai destacar ele aqui, ó, em vermelho para você, ó. Tá vendo? Esse é o gráfico da
o gráfico da função, quando você junta todos os pontinhos e puxa a reta. E aí, associando a ideia da análise aí da regressão linear, pensando no gráfico de dispersão de pontos, né, que a gente já falou também, existem pontos que a gente pode analisar. Ó, o 43,3 está um pouquinho fora, o 36, ó, o 43,4 está fora para mais, tá, ok? 36,4 para menos, tal. 38 subiu um pouquinho também, mas está fora. Esses são pontos que eu escolhi para mostrar para você que estão dispersos, vamos dizer assim, estão um pouco longe aí da reta em questão destacada em vermelho. Então, na realidade, o que acontece? Eles são pontos de atenção aí para gente observar e fazer uma análise, né, crítica acerca de toda essa questão. Veja que existe uma tendência, né, desses pontos, desses valores aí para essa reta vermelha. Tudo bem? Indicada em vermelho linear, decrescente, perceba. A tendência aí é que o número de estudantes, né, da primeira série aí do ensino médio, desse novo ensino médio, ela vai o quê? Ela vai diminuindo segundo a representação gráfica aí. Tudo bem? Eu deixo meu agradecimento, a aula terminou. Muito obrigado às meninas das Libras, valeu, tá? Sempre obrigado a toda a equipe de produção que fez essa aula acontecer. Deixamos aí o QR Code para vocês fazerem a análise da aula. Meu abraço, muito obrigado, valeu e até a próxima aula. Tchau!